Falar aqui sobre o adversário, então, o time do técnico Roger Machado, que oscila desde a estreia, né? O treinador. O São Paulo conseguiu uma boa arrancada, inclusive, no Campeonato Brasileiro. Está a 3 jogos sem conquistar uma vitória e nas 6 primeiras partidas, 5 vitórias e um empate. Então o São Paulo chegou a liderar, inclusive, o Campeonato Brasileiro. Foi. E nesse momento ali está na 4ª colocação, porque nas 3 últimas rodadas, 2 derrotas e um empate. Então já está somando aí 3 jogos sem vencer. E desde a chegada do treinador, 5 partidas. E aí 2 vitórias, um empate, 2 derrotas. Aproveitamento de 46%, indicando aí esse início irregular do treinador. Com o Roger Machado, a equipe marcou 5 gols, sofreu 4, saldo positivo de 1. E as vitórias vieram contra Bragantino, Chapecoense, as derrotas para Palmeiras e Atlético Mineiro, além do empate na rodada passada diante do Internacional. E aí o que vai pesar mais, hein? Freguesia contra o São Paulo ou a soma de fase? Ou a soma da fase ruim do Roger, mais o fato de Arthur Jorge no Cruzeiro? Eu realmente não acredito assim que histórico entre em campo, e mesmo quando é positivo para o Cruzeiro, acho que cada jogo tem o seu contexto, o futebol é assim. Agora, não significa que porque o São Paulo está a 3 jogos sem vencer que vai ser simples. A questão é que, sim, a gente assiste um time que oscila de uma forma que não vinha oscilando com o Crespo. O São Paulo, vale lembrar, ele vive um momento administrativo e financeiro muito delicado. A questão é que o Crespo conseguiu mobilizar os seus jogadores e taticamente vinha entregando também algo que era até incompatível com essa bagunça do São Paulo, né? E aí até essa bagunça do São Paulo, ele é demitido e aí vem o Roger Machado, que é um treinador que, francamente, na minha opinião, não conseguiu ainda dar um salto na carreira. Acho que se esperava muito do Roger, mas ele ainda não conseguiu subir de nível. Para mim, um treinador medíocre no mais literal sentido da palavra, mediano mesmo. E começou bem, né? 2 vitórias consecutivas, mas a coisa já começa a dar sinais de fragilidade, assim. Tem jogado com uma trinca no meio-campo, então eu tô muito curiosa para ver se ele vai manter essa trinca. E aí você até citou, né? Essa trinca é o Marcos Antônio, o Danielzinho, Marcos Antônio na esquerda, o Danielzinho mais centralizado, e aí na direita já foi o Arthur, já foi outros jogadores. Tô curiosa para ver se ele vai manter essa trinca de meio-campistas e aí 2 atacantes lá na frente, ou se ele vem com pontas mesmo, né? Que inclusive foi uma discussão aqui muito nossa no contexto do Cruzeiro. Porque é um cara que precisa, é um time que precisa se impor mais diante do Cruzeiro jogando na sua casa e pelo momento que vive, né? A gente fala muito do histórico aqui, mas eu tenho certeza que quem cobre o São Paulo fala lá também, né? E aí, de repente, uma derrota para o Cruzeiro em casa, certamente eles vão falar, historicamente, é um jogo que a gente costuma vencer. Então tem todo esse peso pelo lado de lá também. Acho que é uma equipe que tem bons valores individuais, mas é um time burocrático. E aí o Cruzeiro precisa ser capaz de aproveitar desse momento de fragilidade e acho que deu bons sinais contra o Vitória com a bola nos pés, um adversário mais baixo do campo. O Cruzeiro conseguiu encontrar soluções e agora vai precisar encontrar soluções contra um adversário, como o Valu muito bem falou, que provavelmente vai querer ter mais a posse de bola, vai querer nos agredir, e é algo que a gente viu muito dessa equipe no ano passado, né? A capacidade nesse tipo de jogo não é esperar o erro do adversário, é forçar o erro do adversário e em cima desse erro ser um time bastante vertical para munir principalmente o Caio Jorge, que é a sua principal referência de ataque, né? Uma queixa dos torcedores do São Paulo, Valo, é que o São Paulo exagera muito nos cruzamentos e aí tem uma baixa eficiência contra o Inter. Ofensiva nesse quesito. Então, em 5 jogos do Roger Machado no comando do São Paulo, foram 152 cruzamentos. Média superior a 30, portanto, por partida. Coisa. É um claro sinal de uma equipe que não encontra mecanismos para construir. Fica com a bola, joga na área. Cruzeiro mais ou menos... Passamos por isso, né, já. Passou por isso. Teve isso. Pedro Torres aqui, temporada. 47 É verdade. E a taxa... Não é caso de rir, mas eu ri. Cara, tem 3 meses, parece que a gente já tá em, sei lá, outubro, de tanta coisa que a gente já viveu na Samuca TV. A taxa de estresse tá similar à taxa de estresse do mês de outubro. Juro. E nesse momento a gente tá com saudade do que não vivemos, né? Sim. Bom, e aí chama atenção a taxa de acerto de apenas 13%, né? Então considerado bem baixo aí. Então alto volume com... Normalmente, o ideal, assim, para você falar que foi um bom aproveitamento é 25%.
Que parece pouco, né? Sim, mas é o padrão. é. Você acertar 25% dos cruzamentos que você tenta, enquanto equipe, individualmente. E, tipo, se o Willian acertar 25% dos cruzamentos, tá bom. O problema é que ele tem acertado bem menos. Mas Então, é sim. muito pouco, 13% pra quem cruza esse monte de bola. Então, de 20, por exemplo, você acertar 5, e aí, ao invés de acertar 5, você acerta 1. Aí, O Willian tá assim, né? O 12. Me ajuda aí. Calibrar o pezinho. Agora, falta de repertório, então, do São Paulo até agora com o Roger Machado, você tem observado? Assim, eu não diria falta de repertório, mas o Roger, ele chegou querendo mudar drasticamente o que o time fazia com o Crespo. Tudo bem, ele tem o próprio estilo. O São Paulo ainda não assimilou bem as ideias do Roger Machado. Com todo respeito ali, eu acho até que o Red Bull Bragantino, que ele vence de virada, estava num outro momento. A gente vê a data ali, 15/3, ele vence a Chapecoense. A gente está vendo no campeonato, e ontem a gente teve uma amostra. A Chapecoense é um time que, se estivesse disputando a Série B, com todo respeito que tem a Chape, ela teria dificuldade de se manter na Série B, que dirá na Série A. Vai ser um calvário realmente para a equipe da Chapecoense esse cenário. Então foram 2 vitórias. Nas demais, quando ele perde para um próprio Atlético Mineiro, um Atlético Mineiro ainda que está buscando criar forma, e o São Paulo foi muito dominado assim pelo Atlético Mineiro, não causou situações, na circunstância até, ele defendia a liderança ainda, mas ele não causou nenhum tipo assim. O Atlético Mineiro fez um jogo seguro, onde foi pouco incomodado, onde criou possibilidade até para vencer por 2-0, e contra o Palmeiras, na sua habitual forma de ser, né? Faz 1-0 e convida o São Paulo a ficar com a bola. Eu tô aqui me defendendo, e cria muitas situações. O Palmeiras poderia, 1-0 assim, não traduz até uma superioridade que o Palmeiras teve em determinado tempo do jogo. Poderia ter feito, esse clássico poderia ter terminado 3-0 pro Palmeiras, sem nenhum tipo de problema. E o São Paulo no segundo tempo fica com a bola, tem até um momento de calor da torcida, mas assim, efetivamente, não tem nenhuma grande defesa do goleiro do Palmeiras. Então, é um time que tem dificuldade, até por não contar de uma maneira ostensiva com o Lucas Moura na criação. Tem bons, o Luciano é um cara que arremata bem, o Caleri, ele tá procurando. Você vê, tem a peça que chegou outro dia, e que foi o Arthur, e já entrou nesse jogo contra o Inter, que talvez possa sair na partida contra o Cruzeiro. Eu sei, estamos à procura também, mas é um momento bem turbulento do Roger. Não sei, cara, o Cruzeiro deixou uma impressão muito boa contra o Vitória, vai ser um outro tipo de jogo. O Cruzeiro vai encontrar cenários de espaços para uma equipe que quer se impor contra ele. Eu tô apostando muito nesse viés do jogo também. A arquibancada lá do Morumbis, daqui a pouco, se as coisas começarem a não acontecerem, vai chiar, e aí cria um ambiente bom para o Cruzeiro, que precisa de se atentar muito a tudo aquilo que o Arthur Jorge passar para o Cruzeiro. Então, é um São Paulo que vive um momento complicado, como disse bem a Rafa, retrospecto para lá e para cá. Toda vez a gente repercute daqui, eles repercutem de lá. Quando o árbitro apita o início de uma partida, esse retrospecto entra para uma bolsinha, entra ali para uma pastinha de novo, vai sair só quando eles forem jogar de novo no segundo turno, no Mineirão, mas começa a ser escrita uma nova história. E eu espero um Cruzeiro bem incisivo para cima desse São Paulo, colocando esse São Paulo em apuros, sabe? Logo de cara, nos primeiros minutos, porque aí pode estar uma das chaves para a vitória do Cruzeiro lá em São Paulo, Léo. E pra gente fechar esse assunto do adversário, o Matheus Baú, separou aqui pra gente o de olho no adversário, um trio ofensivo do São Paulo, concentrando forças aí do tricolor do Morumbi. O Caleri, o homem-gol, né? A força ofensiva, a referência, 10 gols na temporada, forte presença ali na área, 42 duelos vencidos. O atacante também acumula 77 duelos ganhos e média de 4 finalizações aí por jogo, ou por gol, né? Mas Luciano, camisa 10 da equipe, com 4 gols e 3 assistências na temporada. Marcos Antônio, principal organizador do time, com mais de 90% de acerto nos passes. Volante é jogador por onde a bola mais passa, sendo central aí na construção das jogadas. Você destacaria mais alguém, Rafa?
Eu gosto muito do Danielzinho, que não tá aí, que tava no Mirassol, né, na temporada passada. Até acho Ele que... e o Lucas Ramon, né, o lateral. Exatamente. O Mirassol perdeu muita gente, né? É complicado, a gente entende. Marcos Antônio até acho que estava melhor quando estava jogando mais centralizado. E agora ele tem jogado mais aberto pela esquerda com o Roger. Acho que isso é um ponto do jogo do Roger que tem que ser visto. Gosto do Marcos Antônio mais centralizado, mas é um jogador que, se tiver bola, se tiver espaço, tempo para pensar, é óbvio que ele vai... talvez ele não vai ser o cara da assistência, mas é um cara que faz a bola chegar lá na frente, né? Então é importante limitar as ações desse cara. O Luciano é um jogador que tem muita estrela. Se eu não estiver enganado, ele já está entre os maiores na lista de maiores artilheiros assim, da história do São Paulo. E tem já uma quantidade muito grande de jogos com a camisa do São Paulo também. Não vou falar que ele é ídolo ou não, porque aí cabe ao São Paulino falar, e é um clube gigante, né, tricampeão mundial, quem sou eu pra ficar falando, mas dessa geração, assim, é um cara que marca e que tem gols muito importantes. Eu acho o Luciano muito decisivo em momentos importantes, em clássicos. Acho que a situação do São Paulo nos últimos anos não é boa e talvez poderia estar pior se não fosse pelo poder de decisão do Luciano. E o Calleri a gente se acostumou a ver no futebol brasileiro já com essa camisa do São Paulo, fazendo muitos gols, né? Até tem oscilado um pouquinho aqui e ali, mas assim, a questão é que a bola não tem chegado, né? Para esses caras com a frequência talvez interessante para que eles possam marcar mais gols. E é um time que tem as suas fragilidades defensivas, né? Tem sofrido muitos gols sob o comando de Roger Machado também. Acho que só não foi vazado uma vez. Então tem aí os seus destaques, são todos, assim, pensando em meio pra frente, né? Por mais que o Marcos Antônio seja um volante, mas é muito pensando nessa organização de jogadas. Lá atrás tá devendo um pouquinho. Desses três aí, qual caberia no Cruzeiro hoje, assim, pra escolher um? Marcos Antônio é o jogador que eu mais gosto, por ser um jovem, muito promissor. O Flamengo quis levá-lo, fez um ensaio, São Paulo foi firme. Acho que é um jogador bastante promissor. Um jogador que tem ritmo, tem um bom passe, consegue fazer movimentos no meio campo de uma forma bem dinâmica. Tá sofrendo, né? Eu falei que o São Paulo, no momento, ainda não se adaptou ao jogo do Roger Machado. E ele é um dos caras que está sofrendo muito com isso, o Marcos Antônio. O Calleri é o cara que... Ele é uma espécie de Vidalba do ataque do São Paulo. Como assim? Ele briga por todos os lances. Você acha que uma bola que foi esticada para o Calleri 4 metros, muito à frente dele, qualquer atacante não correria, ele vai correr até o final, tentar pressionar, tentar roubar essa bola, tentar ganhar um lateral, forçar a bola a sair pela linha de fundo. Então é um cara muito lutador, vai ser um embate até interessante, né? No momento que o Calleri cair ali pro lado do Vidalba, porque o Vidalba também é um cara que tem zero nojinho de ter que ir para duelos físicos contra quaisquer que sejam os atacantes. Yuri Alberto, Pedro, ele vai pro embate com todos os atacantes, né? Fisicamente até superiores a ele. Então a gente deve ver esse duelo também. Então, um cara que você tem que contar que ele nunca vai desistir dos lances. E o Luciano é um cara que faz... O Luciano, ele é um cara assim... Às vezes ele parece que tá desaparecido no jogo. Você fala assim, por que esse técnico deixou o Luciano em campo até agora? Aí ele vai, pega a bola, pra lá, pra cá, dá um chute perna esquerda, gol. Então é um cara que merece esse tipo de atenção também. Eu acho até que o Luciano é um jogador, é muito bom jogador, mas acho até que às vezes até ele é superestimado assim, mas é o estilo de jogador que é perigoso, que ele tem recurso, ele sabe fazer gol, ele sabe dar um passe bom também. Só às vezes desaparece do jogo, é nesse desaparece que você tem que ficar atento, né? Porque ele às vezes se finge um pouco de morto assim na partida, mas eu destaco de fato o Marcos Antônio, é o cara que eu gostaria aí, Léo, dentro dessa dinâmica que você colocou para fazer parte do Cruzeiro. Um jovem que eu acho que com futuro importante, mas os outros dois, né, jogadores bem rodados, jogos grandes, jogos de Libertadores, Campeonato Brasileiro, são jogadores que a gente precisa de ter atenção como um todo também. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe para geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto, vamos que vamos!